E o plenário virtual do STF, como eu falava há pouco, formou maioria para manter a decisão de afastamento do governador do Distrito Federal, do Ibanez Rocha, por 90 dias. O colegiado também manteve aí a prisão do ex-ministro Anderson Torres e também do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, o Fábio Augusto Vieira. Esse julgamento, como eu falava, acontece de forma virtual. Foi um julgamento da decisão do ministro Alexandre de Moraes e os ministros, então, não podem debater, não têm a oportunidade de debater, só colocam os votos no sistema da corte, uma vez que eles não conseguem fazer tudo isso no plenário físico, porque o plenário físico foi muito depredado. Enquanto a gente vê essas imagens ao vivo da Biblioteca Nacional, da entrada da esplanada dos ministérios, a gente segue falando sobre as repercussões, sem dúvida nenhuma, sobre as decisões de Alexandre de Moraes, porque também determinou ainda que as autoridades de todos os níveis federativos, em especial os órgãos de segurança pública, que adotem providências para impedir qualquer tentativa de ocupação ou bloqueio de vias públicas, ou seja, em manifestações, assim como também a proibição de acesso a prédios públicos, de vias públicas, também isso sob uma pena aí de uma multa que pode chegar até R$100 mil para pessoas físicas, em torno aí de R$20 mil. A decisão de Moraes acata um pedido da AGU, que se baseou aí em notícias de que grupos extremistas estão convocando, sim, novas manifestações em todas as capitais do país. Sobre essas decisões, nós conversamos agora com o advogado criminalista e professor da FGV, Celso Vilardi, com o ex-presidente do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivan Sartori, e com o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai. Uma boa tarde a todos vocês. Obrigada por conversarem com a gente aqui na CNN Brasil. Vou começar direto então com o Dr. Celso Vilardi, professor. Quero saber a sua avaliação sobre as últimas decisões de Alexandre de Moraes, levando em consideração então essa situação de realmente proibir o bloqueio de vias, proibir o acesso a prédios públicos e a decisão mais recente do STF também de manter o afastamento, né, de Ibanez Rocha e também manter a prisão de Anderson Torres. Muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Cumprimento ao desembargador, cumprimento ao Cacai, meu amigo. Estamos vivendo aí, como eu já tive a oportunidade de dizer, um momento excepcional, talvez uma das maiores barbáries que o país já viu. Há uma reação forte do Poder Judiciário. Acho que houve uma reação forte por parte de todas as autoridades, Poder Executivo, Poder Legislativo, e agora do Poder Judiciário. Eu, em tese, estou de acordo com algumas medidas que o Supremo está tomando, mas eu quero ressaltar que eu defendo arduamente a punição dos criminosos que praticaram atos no domingo. Reconheço a importância que o Supremo Tribunal Federal teve ao longo de todo esse tempo, mas precisamos tomar cuidado com excessos. Eu, por exemplo, acho que não é cabível a aplicação da lei antiterrorismo, porque acho que ela não se aplica aos fatos ocorridos no domingo. Certo. Agora pergunto para o ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivan Sartori, se concorda com essa avaliação do professor Celso Vilardi. Evidentemente, eu tenho que repudiar esses atos violentos que aconteceram, que é uma minoria radical, que inclusive com algumas pessoas que estão por trás disso, tem que ser punido severamente. Eu apenas penso que deve ser respeitado o juiz natural, e o Supremo não tem respeitado o juiz natural. Em primeiro lugar, com relação ao governador, o julgamento do governador é o Superior Tribunal de Justiça, o artigo 105, inciso 1A da Constituição Federal. Também com relação ao secretário Anderson Torres, nós temos ali a Lei 11.697 de 2008, que estrutura o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal cabe o julgamento e as decisões relativas a esse secretário, né? Então, as medidas em si, no essencial, deveriam ser tomadas, mas penso que o juiz natural tem que ser respeitado. E o Supremo não tem respeitado o juiz natural nos termos do artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal, ou seja, ninguém será julgado senão pelo juiz efetivamente previsto na lei, o juiz natural, e isso não tem sido observado pelo Supremo Tribunal Federal.
Então, eu acho que o que tem que ser respeitado é isso. Tem que ser respeitado o juiz natural, as instâncias competentes. O Supremo não pode avocar tudo para si como está acontecendo. É só isso que eu faço, é essa observação que eu faço. Também não vejo necessidade nesse afastamento do governador. Nós podemos presumir, né? Podemos até achar que tenha havido uma negligência, mas não presumir a má-fé do governador. Foi recém-eleito, um ato muito violento. Eu acho que não é o caso, inclusive não há necessidade disso, porque já foi decretado corretamente no Congresso Nacional, 49, inciso 34, inciso 3º, então, e isso na Secretaria da Segurança Pública, é ali que a intervenção está acontecendo. Então, esse afastamento não vejo necessidade nenhuma e acho que é um ato assodado, com todo o respeito que mereço pelas decisões tomadas. Agora, é preciso que haja efetivamente, como o interventor está fazendo, que haja uma reação forte que se fortaleça efetivamente a segurança do local que está acontecendo, né? Mas eu só faço essa observação. Acho que deve ser respeitado o juiz natural. O Supremo deve deixar as instâncias ordinárias resolver esse assunto, inclusive a Justiça Federal com relação aos atos de depredação lá do Congresso e do Supremo e também do Palácio do Planalto. Cacá, é a sua avaliação? Eu acho que nós estamos no meio de uma tentativa de golpe de Estado. A gravidade é ímpar. Nós estamos vendo o fascismo aflorar da forma mais violenta. Nós vemos a ocupação dos 3 poderes. Eu até escrevi um artigo ontem, confesso que chorei quando vi o que ocorreu no plenário do Supremo. E acho que, felizmente, nós estamos dando a resposta correta. O Supremo Tribunal, o ministro Alexandre está de parabéns. A história vai fazer justiça, porque nós estamos ainda no meio de um golpe de Estado. Esses terroristas têm que ser punidos, presos, responsabilizados. O maior terrorista, quem incentivou tudo isso, quem disseminou o ódio e a violência, chama-se Jair Bolsonaro. Nós não devemos prendê-lo agora por uma questão de inteligência emocional. A prisão dele levaria a um caos no país. Ele vai ter que ser responsabilizado, processado, dado a ele o devido processo legal, e ele só vai ser preso, eu espero, quando transitada em julgado a sentença condenatória. É um terrorista. Nós estamos no meio de um golpe de Estado. É incrível as pessoas não se perceberem disso. Ontem, um grupo de terroristas, não são vândalos, pessoas que não têm a dimensão. Como não têm a dimensão? Eles ocuparam o Palácio do Planalto, eles foram às portas do presidente da República, eles ocuparam o Congresso Nacional, eles depredaram o Supremo Tribunal, aquela tribuna que eu tantas vezes ocupei com honra, foi absolutamente derrubada, ultrajada. Nós estamos ainda no meio de uma tentativa de golpe de Estado. Nós não vencemos, não. Estamos enfrentando os terroristas. Há nome e responsabilização para isso. São terroristas que estão tentando fazer um golpe de Estado. Ou nós resistimos, e aí temos que resistir dentro da Constituição, e o ministro Alexandre está de parabéns por cumprir a Constituição, por determinar uma chance que nós temos de manter o Estado Democrático de Direito, porque senão nós vamos sucumbir. E olha, eu vou dizer uma coisa carinhosamente, respeito que eu tenho, a amizade grande que tenho pelo meu querido amigo Celso e pelo desembargador. Se nós não tivéssemos resistido através da determinação rápida do Supremo Tribunal Federal, nós poderíamos hoje não estar aqui discutindo mais isso, porque o golpe de Estado, uma tentativa desses terroristas de ocupar os poderes, meu Deus, eles entraram no Congresso Nacional, eles destruíram o Planalto, destruíram o Supremo Tribunal. O que se quer mais? Quer deixar com que eles tomem efetivamente o poder e que nós tenhamos que sair do país por não termos conseguido estabelecer a ordem? Sabe qual foi para mim, querido Celso e prezado desembargador? A coisa mais importante de tudo isso foi, depois daquele gesto fantástico do Lula de subir a rampa com pessoas invisíveis da sociedade, em 8 dias o Lula enfrentou um golpe de Estado. E o que ele fez? Ele desceu a rampa com os 27 governadores, com o presidente do Supremo Tribunal e mais 3 ministros do Supremo,
com os presidentes da Câmara e do Senado, demonstrando que o país não suporta o fascismo. O fascismo vai ser enfrentado em toda a sua plenitude. E não há que se alegar, no meu ponto de vista, qualquer tipo de excesso contra o fascismo, contra a tentativa de golpe de Estado. Nós temos que usar a Constituição, mas também a força estatal. Está de parabéns ao Supremo Tribunal Federal, e nós ainda estamos resistindo, não vencemos. Mas se precisar, se de alguma forma eu, como advogado e como cidadão, puder contribuir, estarei do lado do Estado Democrático de Direito. Professor Celso, existe uma possibilidade de uma intervenção geral e não só na segurança pública. Esse é um tema que já começa a aparecer nas discussões. Qual que é a sua avaliação com relação a isso? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer para o meu amigo Cacá que nós não estamos em discordância. Eu estou reconhecendo o papel do Supremo Tribunal Federal e do ministro Alexandre de Moraes. Eu reconheço a gravidade, eu não estou em nenhum momento dizendo que não houve uma tentativa de golpe, né? Eu apenas estou dizendo que nós precisamos debelar esse movimento. Concordo que ainda estamos sob ataque, mas dentro do devido processo legal. Porque excesso não se combate com excesso. Nós temos que ter o rigor da lei, nós temos que ter o rigor das autoridades, nós temos que dissipar efetivamente atos golpistas, mas nós não podemos, apesar de, repito, eu concordo com o desembargador que é ruim para o país esse juízo universal do Supremo, mas seja como for, neste caso o crime foi cometido nas dependências do Supremo e o Pleno do Supremo Tribunal Federal disse que o inquérito teria atribuição para isso, teria competência para isso. Também acho que isso seria melhor que fosse definido nas instâncias naturais, nos juízos naturais. Mas o Pleno do Supremo Tribunal Federal acabou efetivamente dizendo que na dependência do Supremo há competência do inquérito. Eu acho que, nesse caso, o ministro Alexandre está correto e acho que nós devemos ao ministro Alexandre, inclusive, a defesa do Estado Democrático de Direito, não só nessa decisão, como em outras. Agora, excesso não se combate com excesso. Quando eu vejo, por exemplo, a citação da lei antiterrorismo, né? É claro que no parágrafo da lei existem atos terroristas que foram praticados domingo com a invasão do Supremo Tribunal Federal, que não chocou só o Cacai. Eu também chorei quando vi aquelas imagens do Supremo Tribunal Federal. Mas esse não é o ponto. O ponto é que o legislador brasileiro reformou a Lei de Segurança Nacional. E nós temos os crimes contra o Estado Democrático de Direito, que é os que devem ser aplicados. E, dentro disso, nós temos que punir efetivamente quem violou a norma penal aplicável. Nós não podemos criar uma norma penal que efetivamente não se aplica, porque a lei é absolutamente clara, falando de xenofobia, preconceito de raça, cor ou etnia. Então, efetivamente, essa lei não se aplica. Se ela foi mal feita pelo Congresso, se o Congresso perdeu a oportunidade na reforma da Lei de Segurança Nacional de fazer uma reforma, de incluir a questão política como terrorismo, isso não é uma responsabilidade minha. O fato é que o primeiro princípio do direito penal é efetivamente que tenha a interpretação restritiva em normas de direito penal. Então, eu acho que, se for necessária a intervenção, porque, efetivamente, se os ânimos continuarem, como se nós continuarmos sob ataque, eu defendo até a intervenção, que, aliás, já foi reconhecida pelo Congresso, mas dentro dos limites da legalidade. Perfeito. Desembargador, o senhor também avalia que todas as decisões de Alexandre de Moraes, até agora, depois desse ataque à democracia, foram corretas? Olha, eu quero muito aqui honrar do professor Celso também, mas se manifestou perfeitamente, concordo absolutamente com tudo que ele disse, também ao lado do grande advogado, o Cacai, também, que tenho muito respeito, mas realmente de terrorismo não se pode falar, porque a lei é clara, o artigo 2º da lei 13.260, de 16, diz exatamente que tem que ser cometido o terrorismo no âmbito de xenofobia, discriminação, etnia, racial, religião, etc. E não é o caso. Então vai se aplicar o 359L do Código Penal, que justamente veio agora, recentemente, substituindo a Lei de Segurança Nacional, que é pela Lei 14.000, né? 14.197 de 21. Né? Então, ela introduziu esse dispositivo
Código Penal 350-L. Agora, lógico, os atos foram violentos, os atos devem ser repudiados, merecem efetivamente enérgicas providências e repressão, mas nós temos que agir dentro da lei. Como disse o professor, nós não podemos cometer diante dos excessos, porque a gente tem um número de pessoas, terá um número de apoiadores ali do presidente Jair Bolsonaro, é um número extremamente reduzido, elas são radicais, que também parece que ali haviam outras pessoas infiltradas de outras, vamos dizer assim, outras ideologias que a gente viu ali. Existe manifestação. Outra coisa que eu fico preocupado também é que a BIM já havia avisado o presidente Lula a respeito dessa possibilidade de acontecer esses atos. E ele poderia ter tomado alguma medida nesse sentido. De qualquer forma, o Congresso já decretou a intervenção no âmbito da Secretaria de Justiça. Não vejo necessidade do ministro, do secretário Anderson Torres, não existe o perigo libertatis. Ele não vai influenciar absolutamente nada na medida que ele já está afastado, já existe uma intervenção. E também o governador Ibanez, já que o Congresso decretou a intervenção apenas na secretaria, não mereceria esse afastamento. E se houve conivência ou alguma coisa desse tipo, isso merece ser apurado profundamente, não pode ser desumido. A essa altura, a má-fé não se desume, o crime não se desume. Como nos ensina o próprio advogado que está ao nosso lado, aí o Cacai, o grande advogado Cacai. Então, o crime não pode ser, ele tem que ser provado. Não podemos dizer que o governador tenha praticado isso de livre e espontânea vontade, pretendendo deixar que os locais fossem depredados. Outra coisa também que eu vejo é que o Supremo Tribunal Federal está aplicando o artigo 42 do Regimento Interno para avocar a competência para si, mas esse artigo não pode ir além da Constituição. A Constituição está acima desse dispositivo do Regimento Interno. Nós temos claramente as competências lá. Primeiro, uma lei federal que dá competência ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal para essas questões relativas ao secretário. Depois, o Superior Tribunal de Justiça, que é claro, artigo 105A, que dá competência para julgar o governador, né? E 109.4, também as questões relativas aos demais, a todos os envolvidos que não têm prerrogativa de foro. Então, eu vejo que se aplica assim aí, como disse bem o professor, o artigo 359-L, pena de 4 a 8 anos, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, mas jamais a lei do terrorismo, a 13.260, na medida que ela é clara. Se o legislador preferiu colocar nessas circunstâncias e nesse quadro xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião, apenas assim, não é? E, inclusive, no parágrafo 2º diz assim, no parágrafo 2º desse artigo 2º, o disposto desse artigo não se aplica à conduta individual coletiva de pessoas e manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe e categoria. Agora, depredação houve, e também por esse crime devem ser punidos esses manifestantes. Agora, generalizar e criar também uma relação entre esses manifestantes e o presidente Jair Bolsonaro, acho que é assodado, porque nós temos o artigo 13 do Código Penal que fala da relação de causalidade, precisa haver um nexo causal efetivo e direto, e nós não estamos vendo aí um nexo causal entre Jair Bolsonaro e essa depredação, que eu tenho certeza que ele repudia, como repudiou agora o senador Flávio, e todos nós repudiamos, não é? Agora, culpar o presidente por conta disso, ainda que os discursos dele tenham sido informados muitas vezes, nós não podemos realmente admitir diante do artigo 13, que é a questão da relação de causalidade. Cacai, quero te ouvir também. É preocupante, com todas as venas, a palavra do nosso desembargador. Primeiro, falar em infiltrado só se for bolsonarista mais fascista ainda, fazendo infiltração. Nós estamos vivendo um momento de tentativa de golpe de Estado. Eles invadiram o Supremo, invadiram as 3 casas dos 3 poderes. Eu não sei nem como falar que não há responsabilidade do Bolsonaro. O Bolsonaro é o responsável direto. É um presidente da República que insuflou durante 4 anos a tentativa de fechar o Supremo Tribunal Federal, inclusive com violência abismal. É a coisa que ninguém consegue compreender, como é que se pode defender um presidente fascista. Porque ele não só incentivou o ataque ao Supremo Tribunal, o fechamento do Supremo Tribunal, o fechamento do Congresso Nacional, como até as pessoas físicas dos ministros. É óbvio a responsabilidade dele. Penso que por uma inteligência emocional não deve ser preso agora. Isso é uma outra questão. Agora, nós estamos no meio de um golpe de Estado, um golpe que, por enquanto, nós estamos conseguindo conter, graças, mais uma vez, ao Poder Judiciário.
Então, não existe muito o que pensar. Nós queremos ter uma estabilidade democrática. Como falar que houve infiltração? Com a devida vênia, desembargador. Que infiltração? Ali estava a direita mais radical posta, a direita estabilizada no Brasil, que felizmente tem lá 1.500 pessoas presas, deverão ser muito mais, que agora vão vir os financiadores, os generais que apoiavam, aqueles de farda que apoiavam. Nós temos que ter a coragem de enfrentar, inclusive, os elementos das Forças Armadas que apoiaram o golpe, os fascistas que estão se escondendo atrás das fardas. A democracia existe ou não existe? O Lula, ao descer daquela rampa, com os 27 governadores, o presidente do Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo, o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, deu o seguinte recado: nós queremos a democracia. É muita maturidade que nós temos que ter. Agora, não vamos tergiversar. Há um golpe em andamento ainda. Nós só estamos discutindo aqui porque nós conseguimos paralisar esse golpe fascista que ocupou o Supremo Tribunal Federal. Gente, eu e Celso, quantas vezes ocupamos aquela tribuna em nome da liberdade, em nome da democracia, doeu ver aquilo. Eu vi o ministro Gilmar Mendes chorando ontem. Não tenhamos dúvida, o momento ainda é gravíssimo. Há um fascista que ocupou a presidência da República, que instigou o ódio e a violência. Tudo que está acontecendo no Brasil, ou quase tudo, tem a responsabilidade desse grupo liderado por esse presidente fascista covarde que está nos Estados Unidos. Felizmente está lá. Se ele tivesse ido para as ruas no dia 8, teria sido talvez pior. Mas, desembargador, nós vamos enfrentá-lo dentro da legalidade, dentro da Constituição. Eu peço uma reflexão. Eles estão fazendo tudo para ser preso, para que se crie um problema maior no país. Porque ontem, dia 8, antes de ontem, nós conseguimos enfrentar essa tentativa de golpe. Terrorista. São terroristas na expressão mais literal da palavra. São pessoas que tentaram subverter a ordem institucional democrática. Mas nós vamos enfrentar. Primeiro, tem que ser presos, já estão presos, há 1.500 pessoas, tem que soltar aqueles que estavam servindo com bucha de canhão. Mas o quê? São vândalos que não sabem o que estão fazendo. Como assim? Ocupar as 3 casas nos Estados Unidos, ao ocuparem o Capitólio. Nós temos agora, há 2 meses, o Celso sabe disso melhor do que eu, uma orientação do Departamento de Estado para processar aquele fascista do Trump, em quem o Bolsonaro se espelha, por crime de gravidade institucional, e vai ser preso lá. Inclusive, eu tenho informação, não posso dizer porque eu não sou leviano, que tem 2 brasileiros de algum conhecimento notório que estão sendo investigados nos Estados Unidos. O que nos interessa? Houve uma tentativa de golpe, dia 8. Com 8 dias. Felizmente, nós resistimos e, mais uma vez, o Supremo Tribunal cumpriu o seu papel. Terroristas invadiram as 3 sedes do governo. Covardes, canalhas. Nós ainda não prendemos todo mundo. Foram só 1.500 presos. Temos que prender os financiadores. Temos que chegar naqueles que usam a farda para poder se escudar. Temos que chegar naqueles que usam o Congresso Nacional para poder se escudar. A democracia existe ou não existe? Nós ainda estamos sob ataque. Eu não tenho nenhuma dúvida. Falei várias vezes hoje com os ministros dos mais diversos cargos importantes do país para demonstrar uma coisa: solidariedade à Constituição. Vamos enfrentá-los dentro da legalidade, dentro da Constituição. Não podemos prender agora esse fascista, desse canalha do Bolsonaro, que é quem incentivou por 4 anos o ódio e a violência e que fez com que chegássemos à tentativa de golpe dia 8. Por quê? Porque o momento tem que ter inteligência emocional. Vamos dar a estabilidade democrática do devido processo legal. Claro! Eu fui um dos que defendi no Supremo Tribunal, aquele que foi usurpado agora, que derrubaram a tribuna do Supremo, a presunção de inocência. Vamos dar a ele a presunção de inocência no devido processo legal. O direito a que ele não daria aos outros, da ampla defesa, mas vamos levar até o final. Não tem saída. Ou o Brasil sai com o enfrentamento necessário e sai um país maior. E você sabe, Celso, meu querido amigo, por que nós não tivemos um golpe aqui no Brasil?
um dos motivos, porque os Estados Unidos é contra. Se fosse o Trump que fosse presidente da República, nós estaríamos hoje, talvez, em outro estágio. O atual presidente americano não suporta o Trump e, por consequência, não suporta esse Trump tupiniquim. Vamos enfrentá-lo dentro da legalidade, dentro da constitucionalidade, mas não vamos nos omitir. O Brasil, neste momento, precisa que a Constituição seja cumprida e eu rendo as minhas homenagens, mais uma vez, ao Supremo Tribunal Federal. Professor Celso, o senhor concorda com alguns dos pontos apresentados pelo Cacai, inclusive essa questão de relacionar o que aconteceu no domingo também, esses atos de bolsonaristas, de apoiadores do presidente Bolsonaro, esses atos criminosos, de relacionar com Jair Bolsonaro, o ex-presidente do Brasil. A gente até mostrou aqui a fala do Flávio Bolsonaro, o filho, né, do ex-presidente. Ele disse que relacionar a vinculação do ex-presidente com o que aconteceu no domingo é uma narrativa mentirosa. Quero saber qual que é a sua avaliação também e se ele poderia ser imputado, pelo menos politicamente. Bom, genericamente, o Cacai fala, eu concordo. Aliás, quase sempre nós concordamos. Ele talvez seja um pouco mais apaixonado do que eu. Eu, na verdade, assim, o que aconteceu no domingo é algo que não tem precedente na história da República. Que nós estamos na tentativa de um golpe de Estado que ainda permanece nos ameaçando, eu também não tenho nenhuma dúvida. Que o ex-presidente da República, de uma forma constante, incitou esta turba contra o Supremo Tribunal Federal e contra as instituições democráticas, isso não precisaria nem ser dito, porque está gravado ao longo de 4 anos em vários discursos e manifestações. Agora, quando nós estamos falando, aí o Cacai está usando muito a expressão inteligência emocional, né? Eu concordo com essa questão até de inteligência emocional, só que isso não é jurídico, né? Nós estamos falando aqui, já eu entendi o que o Cacai está querendo dizer. Mas, quando nós estamos falando de inteligência emocional, é importante que nós tenhamos, com toda a força possível, repito, rendendo de novo homenagem ao Supremo Tribunal Federal, porque nos salvou. Eu tenho dito isso, não é de hoje, eu já escrevi 2 artigos a respeito disso. Acho que não deveríamos estar diante de um juízo universal, mas isso tem a ver com o que eu chamo de captura de algumas instituições, e que se o Supremo não agisse, nós também não teríamos alternativa, como aconteceu com a interrupção das estradas. Se não fosse o ministro Alexandre de Moraes, nós não teríamos tido saído daquela primeira crise logo após as eleições. Agora, quando nós falamos em inteligência emocional, nós temos que levar em consideração que, para não colocar fogo no país, nós não podemos nem deixar os golpistas avançarem e também não podemos punir com excesso sem o devido processo legal, porque isso também vai colocar fogo no país. Esse é meu ponto. Então, na verdade, nós temos que aplicar a lei duramente. Eu quero todas as pessoas que destruíram o Supremo, aquela tribuna que o Cacai ocupou e que eu também ocupei várias vezes, presos. Eu não nego a existência de um golpe, da tentativa de um golpe de Estado no domingo. Agora, daí a se criar um ambiente com a aplicação de uma lei de terrorismo que nitidamente não se aplica, não há discussão aqui, acho que nem o Cacai discorda, não há discussão no meio acadêmico, essa questão, inclusive, é superada, porque, na verdade, o caput, como leu o desembargador, é inequívoco, é xenofobia e preconceitos de vários tipos. Então, é simplesmente impossível aplicar um golpe. Aliás, por quê? Porque na reforma está escrito lá, atentado contra o Estado Democrático de Direito, que é o que houve. Então, o que eu reclamo é a aplicação da lei. E quando nós falamos de inteligência emocional, nós temos que verificar o seguinte: impedir com toda a força possível, no rigor da lei, a continuidade da tentativa de golpe. E também não jogar fogo na fogueira, criando excessos, porque legitima um discurso que só auxilia os golpistas. Nós temos que trabalhar com o devido processo legal. Quem errou, quem cometeu crime, tem que ser punido e tem que ir para a cadeia. Mas não pode punir quem não deve ser punido. E não pode punir acima do rigor da lei. É o que eu espero contra estes golpistas, que eu denuncio como o Cacai já há muito tempo,
mas também como advogado, eu sei, o Cacai sabe, talvez melhor do que eu, que quando você tem um caso de repercussão, e o desembargador, mais do que ninguém, que foi relator de vários casos de grande expressão, talvez um dos maiores casos de expressão no Brasil, sabe que quando você tem uma repercussão nacional, e neste caso uma repercussão mundial, os excessos são comuns. Então nós só temos que tomar cuidado com isso. Eu não estou defendendo terroristas não, criminosos, mas eu não posso compactuar com nenhum tipo de excesso e espero que o Supremo não aplique leis que são inaplicáveis nesse momento. É só essa a minha consideração. Desembargador, na sua avaliação, que tipo de excesso pode estar acontecendo ou pode vir a acontecer? A avaliação que a gente faz aqui é justamente no sentido técnico, né? Uma avaliação jurídica. Lógico que a gente está deplorando esses atos. Eu, como 38 anos de magistratura, que sempre estive ao Supremo, em posses de ministros, que tivemos grandes relacionamentos, inclusive, mas estivemos ali muitas vezes, nós aqui também estamos consternados, muito tristes pelo que aconteceu ali naquela corte, pela destruição da corte. Aquilo é lamentável, triste para nós da magistratura, inclusive. Mas o fato é que nós não podemos cometer excessos, como disse o professor Celso. A gente tem que observar a lei, o juiz natural, como nós mencionamos, o que é aplicável ou não. O Supremo não pode ser o juiz universal, como tem sido há muito tempo já. Há quase 2 anos o Supremo vem se destacando como juiz universal ou mais. Nós temos que respeitar as instâncias, nós temos que olhar para o artigo 5º, 53, juiz natural é uma garantia fundamental do cidadão. Não é? Então nós temos ali o Tribunal de Justiça com relação ao secretário, nós temos ali o Superior Tribunal de Justiça com relação ao governador, nós temos a Justiça Federal contra os cidadãos comuns, não é? No artigo 109, inciso 4º. Então nós não podemos nos afastar da Constituição. Essa é o meu discurso, esse é o meu discurso. Também não pode desumir um crime sem ter provas. Você não pode desumir, por mais que o presidente da República anterior tenha tido algumas manifestações mais acaloradas, ou manifestações até que a gente não possa concordar, nós não podemos unir isso a encontrar uma relação de casualidade entre isso e os atos que aconteceram, que evidentemente eu acho que não deve estar provando uma situação dessa, que é a destruição do patrimônio nacional, nosso patrimônio, contra nós, cidadãos, que vamos ter que arcar com esses prejuízos, né? E nós então estamos deplorando efetivamente isso. Então, punição rigorosa, efetiva, mas de acordo com a Constituição, respeitando o devido processo legal, como disse o professor Celso. Compreendo a indignação do nosso advogado Cacai, mas ele está com um discurso político inflamado, mais apaixonado. Nós estamos analisando isso tecnicamente e nós precisamos efetivamente apurar o que aconteceu ali, quem financiou aquilo, quem participou daquilo, quem são essas pessoas. Não é? Já se taxaram, as pessoas já foram taxadas como bolsonaristas radicais. Talvez tenham muitos bolsonaristas radicais ali, mas não sabemos também se há outras pessoas com o propósito de comoção e modificação. Então, tem que ser analisado profundamente, e só as provas vão dizer isso. Só o inquérito vai dizer isso. E aí punir com rigorismo todas essas pessoas que participaram desses atos. E a nossa solidariedade aí, efetivamente, aos ministros do Supremo pela destruição da nossa corte, que é um patrimônio nacional que a gente tem muito respeito. Eu me solidarizo com cada ministro do Supremo por conta disso, mas o que eu peço, vamos respeitar a Constituição, vamos apurar, vamos respeitar a Constituição. Por exemplo, o governador Ibanez, ele foi eleito pelo povo. Temos que assumir que conhece esse homem, tem relação com esse homem, mas nós não podemos assumir que esse homem tenha agido de má fé, que ele tenha efetivamente praticado um crime quando não há provas ainda. A gente tem que apurar isso. Eu acho que o afastamento dele é desnecessário, por todo o respeito que merece o Supremo, porque nós já temos aí uma intervenção na Secretaria de Segurança, ele já não teria mais gestão sobre essa secretaria, que nós temos um interventor lá, e é o suficiente, e também a prisão do secretário Mansour Topes, que também não conheço, não vejo periculum libertatis, esse homem não incentivou absolutamente nada, ele era apenas o secretário. Então eu acho que está havendo um excesso nesse sentido. O que eu peço? Peço que se respeitem
as leis, se respeite a Constituição, se respeite o juiz natural e que se julgue os casos, que o caso seja julgado com rigor, com severidade, efetivamente, mas dentro da legalidade. É só isso que eu coloco. É uma questão técnica. Cacá, e quero pegar justamente desse ponto que o desembargador deixa. Na sua avaliação, faz sentido, por exemplo, a AGU pedir a prisão de Anderson Torres, o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, e não pedir, por exemplo, a prisão de Ibanez Rocha, o governador afastado do DF? Qual que é a sua avaliação? Lembrando que essa foi uma decisão acatada, inclusive, por Alexandre de Moraes, e que o STF, inclusive, concordou e formou maioria. Bom, eu já disse... Eu sou advogado, faço só a defesa. A prisão do Anderson Torres era imperiosa, evidentemente. Ele trabalhou para toda essa estrutura golpista. Eu gosto muito de ver a defesa inflamada da Constituição, com o desembargador. Mas eu discordo, eu não vou dizer 100%, não, 99% do que ele diz. Nós temos um presidente da República que incentivou o golpe e o ódio durante todo esse tempo. É o responsável direto. O Supremo Tribunal faz muito bem, eu vou ser técnico, não estou sendo político. Aplicar a Constituição, às vezes, é revolucionário e pode parecer político. A Constituição tem que ser aplicada porque nós estamos na frente, nós estamos no meio da tentativa de golpe. É incrível. Eu vejo com tristeza e com a devida vênia o desembargador falar que pode ter gente infiltrada. Como infiltrada? Nós temos um bolsonarismo mais radical tentando fazer o golpe, entrando nos três poderes. E nós vamos fazer o quê? Vamos fazer o enfrentamento necessário. Eu acho que o Supremo Tribunal... Sabe por quê que o Supremo Tribunal está ocupando essa posição de destaque? Porque nós tínhamos um executivo corrupto e fascista. Um presidente da República que instalava, instigava e levava a tentativa de golpe permanente. Um homem de baixíssimo teor intelectual, que só não fez o golpe enquanto era presidente da República, porque não tem o respeito das Forças Armadas. Está tentando fazer agora que saiu. Nós tínhamos um legislativo cooptado. Boa parte do legislativo foi cooptado pelo executivo através das emendas secretas, dos bilhões que foram implementados para tentar fazer a reeleição. Felizmente, nós tivemos... Eu sou um crítico do Poder Judiciário. Em regra, um poder patrimonialista. Você abre lá a página do Tribunal de Justiça de São Paulo, são só brancos e ricos. Quase não tem negro, quase não tem mulher. Mas nesse momento, esse fascista desse presidente da República, isso não é político não, Celso. Isso é técnico-jurídico. O enfrentamento que tem que fazer, nesse momento, felizmente o Supremo Tribunal fez, que é cumprir a Constituição. O cumprimento da Constituição, e aí não é uma coisa genérica, é efetiva, o ministro Alexandre de Moraes e vários outros estão fazendo o que tem que ser feito. Nós estamos no meio de uma tentativa de golpe de Estado. Se tivesse dado certo, desembargador, talvez nós não estaríamos aqui. Tem uma passagem do voto da ministra Carmen Lúcia no julgamento daquele fascista, daquele Daniel, em que a defesa diz não, mas ele realmente passou de todos os limites, mas não houve a efetivação do que ele previa. Ora, a ministra Carmen fala com sabedoria. Se nós estivéssemos esperando a efetivação, talvez não tivesse esse julgamento, porque o Supremo teria sido dissolvido. É isso que a gente quer para o país? Esses fascistas entram no Supremo Tribunal, levados pela palavra de um presidente da República canalha. Canalha. É verdade. O cara que usa a estrutura do poder para tentar fazer a subversão da ordem é um canalha, covarde, foi para os Estados Unidos. Então, Celso, com a devida vênia e respeito que tenho por você, aqui é uma visão, talvez dita de forma apaixonada como um advogado criminal, mas técnica. Eu estou dizendo que nós estamos cumprindo a Constituição. O ministro Alexandre, hoje, mais uma vez, detém o fio condutor da democracia ao enfrentar um grupo terrorista e fascista que tentou subverter a ordem. Nada há mais grave do que eu vi nos últimos tempos agora. A tentativa de subverter, tomando os poderes, não é uma coisa simples, não. E veja bem, agora é hora de todos nós termos a coragem de fazer o enfrentamento. Quem são os financiadores? Não é aquele Zé Mané
que pagou o ônibus só, não. Esse está fácil de identificar. Quem são os grandes financiadores? Os dinheiristas que ganhavam dinheiro com isso. Quem são, dentro da estrutura militar, que ganhava com isso, que estava incentivando o golpe? A gente sabe. Hoje, estarrecido, eu vejo pessoas de alto escalão dentro das Forças Armadas que tinham familiares morando dentro dos QGs. Esse antro de terrorismo. Então é o seguinte, eu tenho a convicção de que nós estamos resistindo a um golpe. A coisa mais importante para o Brasil, repito, foi essa reunião com todos os governadores, presidentes de partidos, e aquela maturidade do presidente Lula de sair do Palácio do Planalto e andar até o Supremo Tribunal, num gesto simbólico, onde nós dizemos o seguinte: a Constituição vai ser preservada, a democracia vai ser preservada, e nós não admitiremos que esses fascistas tirem o nosso ar, a nossa liberdade e a nossa esperança. Isso se chama cumprir a Constituição, e isso é jurídico. Tem que haver um viés político, Celso, com a devida vênia? Claro que tem que haver. Porque você pode pegar uma Constituição e fazer dela um aparato que não existe na aplicação. Você tem aí os fascistas de plantão. Esse senhor, ex-ministro da Justiça, tem que estar preso. Ele é o principal incentivador. O Ibanez não. O Ibanez foi enganado por esse secretário. Cacai, desculpe te interromper. Preciso encerrar, porque o Visão CNN está chegando ao fim. Já encerramos o painel. Desculpe te interromper. Obrigada a vocês pela participação aqui. Nós conversamos, então, com o advogado criminalista e professor da FGV, o Celso Vilardi, com o ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, com o desembargador Ivan Sartori, e com o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai. Obrigada a todos vocês e uma ótima tarde.